boa tarde para você que acompanha a Internacional pela TV Vai Leão, começando agora a entrevista coletiva com o técnico Thiago Carpini. Boa tarde, professor. A primeira pergunta é do Igor Sedano, da Rádio Mix Limeira. Carpini, qual sua avaliação após os jogos treinos que realizou? Já está conseguindo dar padrão ao time? Boa tarde. A avaliação eu vejo muito positiva, muitos pontos favoráveis dentro do que a gente vem cobrando deles, né, em relação a comportamento, né, a conceito de jogo. Uma boa vontade do grupo em colocar as ideias no nosso dia a dia, levar para o jogo, levar para a nossa ideia daquilo que a gente pensa para a Internacional. Então, é claro que o tempo é curto, né? A gente tem um período aí do dia 4 praticamente que a gente, não vamos dizer que tem todos os atletas à disposição, mas antes disso foi um número bem reduzido, né? Então, há pouco tempo aí a gente tem o elenco basicamente montado para a gente poder dar o padrão, né, físico, técnico, tático. Então são muitas coisas a serem trabalhadas num conjunto, no curto espaço de tempo. Mas eu estou feliz com o que eles vêm desempenhando até agora, eu estou feliz, né, pelo nosso dia a dia, pelos jogos treinos, pela evolução de cada jogo treino, do primeiro jogo do Capivariano até o último jogo da segunda-feira que nós fizemos em Sorocaba. Em todos os jogos, a gente conseguiu enxergar uma evolução. É uma ideia diferente de jogo, né? Eu acho que cada treinador tem a sua maneira de trabalhar, a sua linha. Então, toda mudança ela requer uma adaptação. Então, acho que, né, o próprio torcedor, o atleta, o nosso grupo, eles têm tido muita paciência e aceitação ao trabalho, isso que é o mais importante. Então, eu estou muito feliz com o que esses atletas vêm desempenhando até então. Mais uma do Igor Sedano. Com os reforços que devem ser apresentados na próxima semana, zagueiro Léo, volante e lateral esquerdo, você fecha o elenco para o Paulistão? Praticamente fechamos, sim. Estou muito contente com o que o clube conseguiu nos entregar, com todo o esforço que foi feito. A gente tem a ciência das nossas limitações, né, de financeiro, de folha, mas a gente sempre soube desse desafio quando topou o projeto. E eu estou muito feliz e muito contente com esse desafio, otimista, né, em escrever uma página bonita, vitoriosa. Eu digo enquanto comandante aí do barco, mas o meu papel é o menor possível, né? A gente procura, quando as coisas caminharem, procurar não atrapalhar, porque o foco, né, de colocar as ideias, o dia a dia, a responsabilidade é minha, porém quem executa, quem merece todo o crédito são os atletas, né? Então, eu acredito que o esforço foi feito. A gente tem também um limite de vagas, né? São 23 atletas, 23 inscrições, então a gente também não tem necessidade de ter um elenco muito grande, porque a gente não vai ter condições de inscrever a todos. Então, todos que estão aqui são importantes para o processo, todos fazem parte efetiva, atuante, então em algum momento eles vão contribuir, seja agora no início, durante a competição, na reta final, né? A seleção aqui é natural, cada um vai ocupando seu espaço, eu falo isso muito para eles. Então a gente praticamente fecha assim nossa montagem e eu estou muito contente com o que a gente tem aqui. Vitor Silva, do Notícias do Esporte. Thiago, do que você observou até o momento, qual setor precisa se reforçar para que todo o time fique equilibrado em relação aos titulares e opções de banco? Eu não vejo nenhuma necessidade. Eu acho nosso time muito equilibrado, nosso time muito bom em todos os setores, nas laterais, na parte defensiva, na parte de construção, na parte ofensiva. Nossos goleiros, temos 4 bons goleiros, né? Cada um dentro da sua particularidade e característica. O Diogo, que é um garoto mais jovem, o Alan, que é um goleiro também muito interessante com condições de jogar, o Jefferson, que chegou agora, que é um goleiro que já trabalhou comigo, foi um pedido meu, o Rafael Pim também, que foi um pedido meu no outro clube que eu estava, e agora a gente está aqui junto novamente, também tem uma história no clube bacana. Então, assim, acho que a gente está muito bem servido em todas as posições, todos os setores. Agora a gente fazer valer, né, nos 90 minutos, durante a competição, tudo que foi projetado, tudo que foi sonhado, tudo que foi trabalhado, tudo aquilo que a gente idealizou lá atrás, né, no começo do projeto. Então, não vejo necessidade em nenhum setor. Eu não gosto dessa ideia de chegar jogadores durante a competição. Eu acredito muito num todo, não numa peça individual para resolver determinado problema. Então, estou muito feliz e praticamente o nosso grupo está bem fechado. Outra do Vitor Silva. Sei que não é legal apontar nomes, mas até aqui qual jogador te chamou a atenção e superou suas expectativas? Eu acho que não é legal mesmo citar nomes, eu não vejo nenhum problema em falar, mas se eu fosse citar seria injusto da minha parte falar de um jogador que superou minhas expectativas. Acho que
Todos têm treinado muito bem, se entregado muito, né, para colocar, para aplicar a nossa ideia, tanto na parte tática como na parte individual e técnica de cada um. Então, todos têm me surpreendido de maneira muito positiva, os remanescentes, os que aqui estavam na campanha do Paulistão, alguns jovens que nós aproveitamos da Copa Paulista, o caso do Bruno, zagueiro, do Pedro do Rio, do Peron, entre outros, o próprio Alan, goleiro, os que chegaram, que agregaram muito. Então, seria muito injusto da minha parte apontar um destaque. Eu acho que, para mim, vale mais o todo, vale mais o coletivo, vale mais aquilo que a gente consegue plantar e colher de forma coletiva, não individual. Renato Evangelista, da Tribuna de Limeira. Com um bom desempenho de 2020, você acredita em uma pressão maior para manter a equipe na primeira divisão do Paulista? Desde o início, né, quando nós aceitamos o desafio, o projeto internacional, a responsabilidade ela já é muito grande, né? A gente sabe que a Internacional é um patrimônio de Limeira, o quanto a cidade apoia e ajuda, incentiva, ainda mais um clube como a Internacional de tradição e que viveu, né, momentos difíceis, né, no seu passado aí recente. Então, a responsabilidade ela é muito grande. Eu acho que a cada ano que a Internacional permanece na elite, ela vem se reconstruindo, se reorganizando. Eu acho que é um processo lento e gradativo. Então, a gente sabe que a responsabilidade é grande. O ano passado foi feita uma campanha de permanência e já foi feito no ano passado, então é um passado. Isso não aumenta nem diminui nossa responsabilidade. Agora é um outro momento, uma outra história, uma outra competição, apesar de ser a mesma, é tudo diferente, né? Então a gente espera contribuir de maneira positiva, assim como foi feito também, deixar um legado, deixar umas ideias, né? Levar algo com nós, desse grupo, desse ambiente, desse momento, dessa competição, e deixar também algo para a Internacional, que eu acho isso muito importante. Então a gente sabe o tamanho da responsabilidade por si só, não fazendo uma analogia à campanha do ano passado, porque eu acho que não é bem por aí. A responsabilidade ela é grande por conta mesmo do que representa a Internacional e do que representa um Campeonato Paulista que eu conheço bem. O Renato pergunta ainda, qual a maior dificuldade na preparação do elenco com a pandemia? Eu acho que a dificuldade que todos vão ter, né, do cuidado com os atletas, né, a gente ainda tem tido algumas reuniões junto à federação para entender ainda como vão funcionar alguns detalhes em relação aos testes que vão ser coletados novamente, jogo a jogo, a validade desse teste, a preocupação dos atletas fora do clube, né, o contato, o ambiente. Daqui a pouco você trabalha uma situação, chegar num jogo importante, você perder aí alguns atletas, como a gente viu na Série B agora, na Série A do Brasileiro, isso foi muito corriqueiro. Então a gente procurar se resguardar dessa maneira, a gente tem trabalhado muito isso, essa conscientização nos atletas, né? Apesar que a gente tem um número grande de atletas que já tiveram contato, então a gente procura, aqueles que não tiveram, a gente ajudar a conscientizar, né? Orientar, acho que não precisa, né? A gente que temos muitas informações, eles são atletas profissionais de alto nível, a gente não precisa perder tempo com isso, mas e as informações estão aí, né? A gente sabe onde podemos, onde não podemos estar, os cuidados que nós devemos tomar. Então, acho que a maior preocupação é essa, a gente trabalhar uma situação e às vezes correr risco de perder atletas em cima de uma partida. Para finalizar, Edson Lima, da Rádio Nova Paraíso. Carpini, apesar de ser um jovem treinador, você é um estudioso no futebol. Quais foram as dificuldades que enfrentou no começo para desenvolver o seu trabalho na Internacional? E por você ter parado de jogar há pouco tempo, isso ajuda a entender melhor como trabalhar com cada tipo de atleta? Pois você também foi um jogador. A dificuldade, como eu falei na pergunta anterior, né, sempre quando você tem uma mudança, você precisa, antes da adaptação, aceitação às ideias. Então isso me deixa mais confortável e tranquilo. A gente poder mostrar para os atletas que é um caminho, é uma ideia, não é o certo, não é o errado, é aquilo que a gente pensa para esse momento da Internacional. A gente não mostrar que dá certo em outras situações, em outros projetos que ficaram já no passado, mas a gente mostrar para ele nos comportamentos no nosso dia a dia, né? A gente fez os jogos treinos, a gente conseguiu editar muita coisa desses jogos e mostrar, né, que dá certo, que é possível, que a gente tem capacidade, muita qualidade para fazer, muita coragem para fazer. Esse elenco foi escolhido peça a peça, né? Então, dedo a dedo ali dentro das características do que a gente pensava.
Então, a disposição deles em fazerem é o que nos dá mais segurança. Então, eu acho que essa foi um grande desafio, né? Deixar de ser um time tão reativo e passar a propor um pouco mais, ter a bola, ser um time um pouco mais ofensivo, buscar um pouco mais o gol, né? Eu acho que, para mim, o que menos importa em jogos treinos são resultados, mas isso mostra uma equipe competitiva e ofensiva. A gente fez 4 jogos treinos, acho que a gente fez 9, 10 gols, então assim, é um número grande, sofremos pouco, então não que isso tenha algum sentido para nós, mas mostra o comportamento e ajuda que eles acreditem ainda mais, cada vez mais, cada dia mais, cada semana mais na ideia, no projeto. E com certeza o fato de ter sido atleta ajuda, né? Eu procuro me colocar na situação deles, né? Até pouco tempo a gente estava ali. Então, antes de tomar qualquer decisão, eu falo sempre para eles do ser humano, ser atleta. Eu acho que não tem como separar uma coisa da outra. Então, qualquer decisão que venha a ser tomada, ela é muito clara, muito transparente, muito simples, de maneira muito direta. Acho que o atleta gosta disso, né? Esse negócio da gente, às vezes, contornar demais, pregar uma coisa e agir de maneira diferente. Eu acho que é o ponto que a gente, às vezes, acaba se perdendo. Então, esse grupo, acho que ele tem entendido que a gente trabalha dessa maneira. E eu procuro ser o mais justo e coerente possível, né? Eles que vão ocupar o seu espaço, eu preciso ter inteligência, equilíbrio, discernimento, eu e minha comissão, que me ajuda muito nisso, para a gente ser justo com todos e escolher o que for melhor para a Internacional. Não é para mim, não é para um atleta específico, não é para o Rafael, né? É para a Internacional. É o melhor para nós nesse momento, vamos fazer. Então, acho que é mais ou menos a linha que a gente procurou colocar aqui desde o primeiro dia que nós começamos os trabalhos.